E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve antes de mais nada, assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Então, bora logo pro caso. Judith Eva Barzi nasceu no dia 6 de junho de 1978 em Los Angeles, Califórnia. Ela era filha de Joseph Istvan Barzi e Maria Barzi, ambos imigrantes que fugiram da República da Hungria para os Estados Unidos. O Joseph trabalhava como encanador e a Maria era dona de casa, e ela vivia basicamente para cuidar de toda a família e principalmente da sua filha. Durante a infância da Maria, ela sempre teve muita vontade de ser artista, de ser atriz principalmente, porém ela cresceu em um lar bem tóxico, bem abusivo. O seu pai era um homem bem abusivo, tanto psicologicamente quanto fisicamente, então ela sempre guardou essa vontade que ela tinha para então tentar transferir para sua filha. E foi assim que quando a Judith tinha por volta de 5 anos, já que eles estavam morando ali do lado de Hollywood, né, em Los Angeles, a Maria começou a ensinar questões de postura, colocar a Judith em danças, falar e andar de forma artística e a participar de testes de comerciais na época. Obviamente é muito difícil que isso dê certo assim de uma hora para outra, e todos os testes que a Judith tinha feito logo no início foram testes inválidos, assim, ela nunca conseguiu nada, mas a Maria sempre acreditou no talento da filha, sempre acreditou que ela poderia ter sucesso e nunca desistiu disso. Um certo dia, a família estava em uma pista de patinação quando a Judith foi confundida com uma criança que estava participando ali de um comercial sendo gravado na mesma pista. A Judith, ela tinha problemas glandulares e com isso ela aparentava ser bem menor do que ela era. Então, aos 5 anos, ela aparentava ter cerca de 2 ou 3 anos. E isso era muito bom para Hollywood, era muito bom para os diretores, e o diretor, vendo ali essa situação, toda essa confusão que aconteceu, o agente então convidou a Judith para assinar um contrato e fazer outros comerciais para aquela empresa. Naquela época, a família Barzi passava por diversos problemas financeiros, já que só o pai trabalhava ali e ainda assim não era uma coisa corriqueira, não era sempre que eles tinham dinheiro, e a família passou por uma mudança absurda, já que a Judith começou a ser bem requisitada em diversos trabalhos de televisão e começou a ganhar cerca de $100 mil por ano. Logo, a família saiu daquele conjunto de apartamentos onde eles moravam e se mudaram para uma casa de 3 quartos no subúrbio da Califórnia. Na época também a Judith estreou em uma série chamada Visão Fatal, que era muito conhecida na época, e ela sempre fez muito sucesso porque ela conseguia decorar muito bem as falas, até pelo fato de, como eu disse, ela aparentava ser mais nova do que ela era. Aos poucos, ela foi ganhando mais fama, mais notoriedade em Hollywood, e ela participou de séries como Punk, A Levada da Breca, Jogo Duplo, Duro na Queda, e até participou de alguns filmes, como Pra Lembrar de um Grande Amor, Dançando com Perigo e muitos outros. Enquanto a jovem fazia sucesso em Hollywood, dentro de casa as coisas não andavam tão bem quanto aparentava. O seu pai, Joseph, que sempre foi um homem bem violento, bem durão, como todo mundo dizia, começou a beber bastante e começou a mostrar inveja do próprio sucesso da filha. Antes de fugirem para os Estados Unidos, a Maria e o Joseph, eles tiveram outros relacionamentos, inclusive o Joseph era casado e tinha 2 filhos com esse primeiro casamento, que era a Agi e o Barna. Na época, a esposa dele fugiu de casa com os filhos porque ele maltratava muito a família, ele era frequentemente violento e, obviamente, ela não queria passar por aquilo. É dito também que frequentemente ele dizia que sempre trabalhou muito duro e ele nunca teve oportunidade de nada, ao contrário da sua filha, que não fazia absolutamente nada e tinha tanto sucesso, tanto dinheiro. Conforme o crescimento da Judith, o que acontece com muitos outros atores juvenis começou a acontecer para ela. Para Hollywood, a garotinha já não era mais tão interessante, já que ela começou a crescer e ela já não aparentava mais ser tão nova quanto antes. Aos 8 anos, inclusive, por conta dos seus problemas glandulares, os seus pais a submeteram a alguns tratamentos hormonais, onde ela recebia injeções de hormônio para ajudar o crescimento, e isso acabava dando muitas dores na Judith, e também começou a engordar bastante.
Aos poucos, as brigas em casa aumentavam cada vez mais, e segundo os amigos do Joseph, ele começou a dizer que ele tinha interesse em matar a sua família, em matar a sua mulher e depois a sua filha. Ele, aos poucos, então, torturava a família ali com brigas, xingamentos, ofensas e humilhações, até, segundo o vizinho, durante uma brincadeira onde a Judith estava empinando pipa, ele pegou essa pipa e quebrou, dizendo que ela era muito mal agradecida e muito mimada. E ele quebrou essa pipa em pedaços só para ver a filha chorar. Em 1986, a Maria então denunciou o Joseph à polícia, porém, como ela não tinha nenhuma prova concreta, eles não fizeram absolutamente nada em relação a isso. Na mesma época, a Judith comemoraria o seu aniversário em uma pista de boliche. Obviamente, seu pai não compareceu porque ele estava em casa depois de beber muito e acabou dormindo. Depois desse episódio, o Joseph até parou de beber, mas todas as brigas acabaram continuando e, na verdade, até piorando. Em 1987, a Judith conseguiu um papel no filme Tubarão 4. Que seria inclusive filmado nas Bahamas, onde ela iria com sua mãe, já que não poderia ir os dois. Então, Joseph ameaçou a filha com uma faca, dizendo que se ela decidisse não voltar para casa, ele cortaria sua garganta. Durante as gravações, é dito que a Maria sempre se via chorando e ela até chegava a tentar dizer para as pessoas tudo o que acontecia em casa, só que as coisas que ela falava eram bem desconexas e ninguém viu elas voltarem para casa. Aos poucos, a vida da Judith começou a se tornar um verdadeiro inferno por causa do seu próprio pai. E por conta disso, a menina começou a ter crise de nervoso, crise de ansiedade e estava tendo episódios bem graves de tricotilomania, que é na verdade um distúrbio onde a pessoa sente uma vontade absurda, sente um prazer de puxar cabelos. Então ela arrancava tufos de cabelo, arrancava seus cílios, arrancava sobrancelhas e até começou a torturar o seu próprio gato, também arrancando os bigodes e pelos do bicho. Preocupado então com o futuro da jovem, o seu agente a levou em um médico e chamaram também uma psicóloga para fazer ali um diagnóstico, ver o que eles poderiam fazer para ajudar. Essa psicóloga era do conselho tutelar e a ela então a Judith contou tudo o que estava acontecendo em casa. Ela disse que tinha medo do seu pai, que ele a ameaçava e que ele já tinha batido na sua mãe várias e várias vezes. E que também ela mesma já havia sido agredida e até acordada com uma faca em seu pescoço. O conselho tutelar entrou em contato com a Maria, que disse que planejava se divorciar, porém nada foi feito em relação a isso, nenhuma investigação a mais foi feita em relação a isso. A Maria dizia para vizinhos que ela tinha muito medo de se divorciar ou então ir embora dali, porque ele já tinha ameaçado botar fogo na casa caso ela tentasse algo do tipo. Em 1988, a Maria conseguiu alugar um apartamento próximo aos estúdios de gravação, onde ela, vez ou outra, poderia então fugir para lá com sua filha, até para ficar as duas juntas sem o pai. Ela, inclusive, entrou em contato com o serviço social na época, dizendo que ela realmente estava se divorciando, que ela já tinha conseguido um local. E por conta disso, o caso no Conselho Tutelar foi encerrado sem nenhuma outra investigação. Naquele ano também, a Judith completaria 10 anos. Então, o Joseph entrou em contato com o Barna e com a Agi, os seus filhos que ficaram na Hungria, chamando os dois para irem visitá-los, para irem participar do aniversário da filha, e tudo parecia, na verdade, bem tranquilo. A Agi, que na época tinha por volta de 30 anos, ela percebeu ali que a filha tinha medo, ela percebeu que a Maria era um pouco diferente do que ela achava que era, e que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Ela, inclusive, ofereceu ajuda para Maria caso ela quisesse ir embora dali de alguma forma. Mas a Maria disse que o seu plano era não sair dali, já que a casa tinha sido conseguida com o trabalho da Judith, então o que ela faria era deixar a casa um completo lixo, deixando coisas se acumularem, lixos acumularem, até que a bagunça fosse tanta que ele mesmo decidisse ir embora. Na mesma época, a Judith deu voz a um de seus personagens mais famosos, que era o personagem Duck, do desenho Em Busca de um Vale Encantado. No dia 26 de julho de 88, a Judith tinha uma reunião bem importante, da qual ela nunca compareceu. Naquele dia, ela foi vista andando de bicicleta na rua e o seu agente então entrou em contato com a casa para saber o que tinha acontecido com ela. Quem atendeu o telefone foi o Joseph, dizendo que a Maria havia fugido para San Diego junto com a sua filha e que logo ele iria embora dali, que ele teria passado só para pegar algumas coisas. O agente então continuou ligando durante a tarde para ver se a Maria ou a Judith atendesse, mas ninguém mais atendeu o telefone. Até que no dia 27 de julho de 1988, o vizinho da família ouviu um barulho de uma explosão
e um cheiro de queimado. E esse vizinho foi o mesmo que ouviu a Maria dias antes dizer que o marido já havia ameaçado colocar fogo na casa. Os bombeiros foram chamados e entraram na casa, apagaram o fogo que vinha do quarto da Judith e lá estava ela, morta na cama com um tiro na cabeça. Na cozinha estava Maria, que também tinha sido morta com um tiro, e as duas, mãe e filha, já haviam sido mortas há pelo menos 2 dias. O Joseph estava morto na garagem após acabar com sua própria vida. Inclusive, o barulho da explosão que o vizinho ouviu foi referente a isso. A casa, assim como a Maria disse para Age, estava em completa bagunça, um completo lixo, como se acumuladores morassem ali há muito tempo. Após a morte da família, muito se falou sobre o Conselho Tutelar não ter investigado mais, sobre nunca ter existido uma investigação contra o Joseph, mesmo com o relato da Maria para a polícia, com o relato da Judith para o Conselho Tutelar, simplesmente nada foi feito em relação a isso. Inclusive, as leis do país mudaram pelo fato de não ter existido uma investigação depois que a mulher entrou em contato dizendo que havia pedido o divórcio. A casa da família foi herdada pelo Barna, que faleceu aos 35 anos, vítima de suicídio. Depois do caso, a casa foi parcialmente reformada e foi vendida para uma família chamada Bernal. Essa família não sabia de nada que havia acontecido antes naquele local. Eles compraram a casa por um valor muito bom, porém, eles relataram que tinha coisas estranhas acontecendo por ali. Presenças bem sombrias, correntes de ar gelados, portas e janelas abrindo e fechando sem parar. Depois de um tempo morando ali, eles participaram de um reality show chamado Murder House Flip, que redecora e reforma casas que foram palcos de crimes e assassinatos famosos. E pelo menos foi dito que depois da casa ter sido reformada completamente, mudando toda a sua estética, nenhum desses episódios aconteceram novamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Se você tem alguma sugestão, manda aqui nos comentários também, ou então manda lá no Instagram. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui também e segue nas redes sociais. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.